Olá, pessoal, sejam todas e todos e todes bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a este canal. Eu sou Maria Eunice Souza, astróloga de orientação psicológica, e nós vamos conversar agora sobre a lua cheia em Sagitário, que acontece nesta terça-feira, dia 14 de junho. É uma lua cheia muito especial, porque, inclusive, é uma superlua. Aí a gente tem de novo redundância de tema, porque lua cheia em Sagitário, que já vem falar de expansão, de aumento, de tudo o que quer que esteja acontecendo, a gente tem essa tendência as coisas serem aumentadas, e se a lua é uma superlua, significa que esses temas se tornam ainda mais agudos, acentuados, salientados, ou seja, é uma repetição várias vezes. Então, primeira coisa que a gente precisa lembrar, essa lua está super intensa, vamos tomar cuidado com os temas que ela traz, para a gente poder tirar proveito das coisas boas e lidar adequadamente com os desafios. Antes de a gente entrar de fato na análise dessa lua, vou dar aquele recado básico. Se é a primeira vez que você está passando por aqui, muito obrigada pela visita. Se você curtir esse conteúdo, se inscreva e ative as notificações. E se você já é fã, se já vem aqui com frequência, muito obrigada pela sua companhia. Já sabe, manda o link dessa análise dessa lua para as pessoas que você sabe que se interessam por esse assunto. Então, vamos olhar o mapa dessa lua cheia para a gente tentar entender um pouquinho melhor como é que isso pode se desdobrar? Vamos lá. Aqui está o mapa da lua cheia em Sagitário. Nós temos a lua a 23 e 25 de Sagitário, fazendo oposição ao Sol a 23 e 25 de Gêmeos. Lua e Sol ocupam o eixo das casas 5 e 11 do mapa de Brasília. Agora, é muito interessante, muito importante notar que o Sol e a Lua estão em quadratura a Netuno a 25 de Peixes, na casa 8. Então, vamos começar do começo. Primeira coisa, né? Lua cheia representa a culminação de um ciclo lunar iniciado, obviamente, na lua nova. Nesse caso, foi a lua nova do dia 30 de maio a 9 de Gêmeos, uma lua nova que caía em conjunção à configuração de Lua-Júpiter que tem no mapa do Brasil, na casa 4 do mapa do Brasil da Independência. Então, já ativava bastante, já mexia bastante com questões nacionais, com questões que acontecem aqui em solo brasileiro, principalmente. Agora, essa lua cheia representa o momento de culminação, de apogeu, de frutificação desse ciclo. Agora, quando acontece também em Sagitário, a gente já traz presente esse tema do aumento. Sagitário é um signo de expansão, de crescimento, de desenvolvimento, boa sorte, alegria, jovialidade, de muito alto astral, é claro. Porém, também é um signo que remete a exageros, excessos, às vezes expectativas exageradas também, falta de proporção nas coisas que a gente está fazendo, fanatismos, dogmatismos. Então, só para a gente colocar aí na balança aspectos positivos e negativos desse signo. Na lua cheia, como a gente falou, a energia está mais exacerbada, ela está intensificada, porque a lua cheia é esse momento de eclosão, de crise, onde as coisas chegam a um ponto de ebulição. O que quer que viesse acontecendo recentemente
é um momento que a gente atinge esse ponto de fervura, por assim dizer. E tudo fica, então, mais carregado e mais intenso. Neste caso, nós temos aí um tema que se acentua 3 vezes. Por quê? Lua cheia, intensificação da energia. Em Sagitário, isso aumenta mais um pouco, já que Sagitário traz essa tônica do aumento, da multiplicação. E aí a gente ainda tem uma superlua. O que é a superlua? Vou fazer um parênteses para uma explicação astronômica. O fenômeno da superlua acontece quando nós temos uma lunação ocorrendo no perigeu da Lua. Perigeu e apogeu são 2 conceitos opostos. Quando a Lua está no apogeu, significa que ela está no ponto mais distante da Terra. O perigeu é o contrário, é quando a Lua está no seu ponto de maior proximidade da Terra. E quando a gente tem uma lua cheia acontecendo nessa condição, significa que esta lua é uma superlua. Por quê? Ela pode aparecer, ou ela pode parecer até 14% maior e mais brilhante no céu. Então, a gente tem lua cheia em Sagitário, superlua. É muita intensidade, e aí a gente precisa cuidar com as nossas emoções que estão, de fato, muito voláteis, muito intensificadas. Então, a gente precisa cuidar para não viajar na maionese, para não ser levado de roldão em ondas energéticas que talvez nem nos pertençam. Então, muita reflexão. E aí a gente vai precisar também de ancoragem. Vamos pedir ajuda para Saturno, para nos ajudar a ancorar nessa realidade. Bom, feita essa longa introdução, a gente olha para os aspectos que essa Lua também está fazendo. A Lua está a 23 e 25 de Sagitário. Uma coisa que me lembra nós tivemos em abril, especificamente no dia 12 de abril, aquela superconjunção histórica de Júpiter e Netuno a 23 e 59 de Peixes. Uma conjunção super celebrada. A maioria das pessoas só olhou para o oba-oba. Mas, como qualquer movimento ou configuração em astrologia, pode representar coisas muito bacanas, muito positivas, como também dificuldades. Como essa lua cheia agora acontece em quadratura aquela configuração, ela vai funcionar como um gatilho que aciona de novo os temas daquela configuração. O que é o gatilho? Lembra? A conjunção Júpiter-Netuno aconteceu no grau 23 dos signos mutáveis, no caso Peixes. Essa lunação de agora, a 23 de Sagitário, faz uma quadratura exata a essa conjunção, a essa configuração. Então, ela se torna um pavio, um tipo de detonador para o que quer que aquela configuração represente. Como está fazendo quadratura, a tendência é ativar de uma forma negativa, porque a quadratura é um aspecto tenso. Então, essa lua cheia, ativando a configuração de Júpiter-Netuno, pode trazer à tona os aspectos negativos daquela configuração. Isso indica que, nas próximas semanas, a gente pode ter aí. Caso você queira, vale a pena você olhar o meu vídeo de análise dessa conjunção que eu fiz alguns meses atrás. Então, nos próximos meses, a gente pode ter aumento de contaminação por Covid, que já está acontecendo, então se prepara, porque pode aumentar um pouco mais. Lembra, é Lua em Sagitário, aumento das coisas. A gente pode ter possível surgimento de outras epidemias, já tem coisa nova rolando por aí. A gente pode voltar a escutar notícias sobre enchentes, inundações, notícias difíceis a respeito de
notícias envolvendo água de modo geral. Às vezes, acidentes marítimos, situações envolvendo o elemento água, qualquer que seja a situação. E, nesse caso, como dito, possivelmente de forma negativa, já que é uma quadratura. Aumento também de golpes, de engodos, de situações que se exacerbam, ou até mesmo fraudes que vêm à tona. Todos esses assuntos ficam, então, bastante salientados aí pelas próximas 2 semanas, por causa dessa ativação. Agora, a gente tem uma repetição de tema de novo, porque, como a gente está vendo, se a gente analisar apenas a configuração do mapa da lua cheia, nós temos Sol e Lua em quadratura a Netuno, a 25 de Peixes. Então, Sol e Lua no eixo Gêmeos-Sagitário vem falar muito de que temas? Primeiro, de educação, de comunicação, dos contatos e conexões com grandes audiências, viagens, né, deslocamentos em geral, tanto locais quanto internacionais. E Sagitário também tem a ver com os temas da religiosidade, espiritualidade, religiões, enquanto Gêmeos tem a ver com a intelectualidade. Todos esses temas, todas essas áreas estão sujeitas a termos aí escândalos acontecendo nesses assuntos, ou revelações estranhas também surgindo. Outra coisa interessante é que essa lua cheia também ocorre numa posição delicada no mapa do Brasil, no mapa da independência. Por quê? O mapa do Brasil traz Mercúrio a 23 de Virgem, um planeta extremamente importante, já que o Brasil tem um Sol virginiano, regido por esse Mercúrio. Atualmente, Mercúrio está recebendo a oposição de Netuno em Peixes. Esse trânsito de Netuno dura em torno de 2 anos, 2 anos e meio, mais ou menos. Daí isso já está acontecendo desde o ano passado. Por isso, a gente está num período que nunca teve tanta fake news e tantas revelações de fraudes também. Portanto, outro aspecto que inspira cuidados é essa lua cheia quadrando Mercúrio no mapa natal do Brasil. E ainda, lembrando que esse Mercúrio, além de reger o Sol, rege a Lua. Então, Mercúrio no mapa do Brasil rege os 2 luminares e rege Júpiter. Não é pouca coisa. Mercúrio atualmente está recebendo esse trânsito de Netuno, sugerindo toda essa confusão que nós estamos vivenciando, essa sensação de dissolução, de fragmentação, em todas as áreas regidas por Mercúrio, pela Lua, pelo próprio Sol, especialmente nas relações internacionais, já que Mercúrio também está na casa 7, que é uma casa onde a gente lida, né, com o público, e Netuno atualmente trafega a casa 1 do mapa do Brasil. Então, é uma lunação muito delicada, que pode representar aí situações complexas e bem desastrosas para o Brasil, até mesmo dentro da diplomacia internacional. No mapa levantado para Brasília, como eu disse, a Lua está na casa 5, que representa as elites, a arte, a cultura, se opondo ao Sol na casa 11, que é do Congresso e da legislação. Quadra Netuno na casa 5, dos impostos, do sistema bancário, do endividamento, então, também dos empréstimos internacionais. Portanto, é uma configuração que inspira muitos cuidados, muita atenção.
No plano mais individual, sugere um período em que estamos mais ingênuos, estamos com os nossos critérios muito bagunçados, e isso nos predispõe a vivenciar situações que podem ser perigosas. A gente pode se perceber vítimas de golpes, de fraudes, de, no mínimo, enganos ou de decepções e desilusões. Então, Sol e Lua quadrando Netuno pode indicar um período de desencanto, de desalento, de nós nos sentirmos andando num pântano meio escuro. Isso não é muito bacana, com certeza. Em termos bem pragmáticos, pede muita cautela ao lidarmos com as questões das finanças, principalmente, mas também situações relacionadas à educação, ao comércio, que é um tema também que tem afinidade com Gêmeos, e também nas viagens. Além disso, a outra coisa que também a gente precisa prestar atenção aqui é que Sagitário é regido por Júpiter. Júpiter, neste mapa, está sem aspectos, está completamente desconectado dos outros astros, e isso dá uma importância muito grande para Júpiter, que ganha um grande destaque, porém, ele está numa condição que pode se expressar de maneira extremada, um tanto primitiva, até um pouco translocada, porque se a gente estivesse olhando o mapa de um indivíduo, um planeta sem aspectos no mapa individual sugere uma força não integrada, uma força psíquica que ainda não foi reconhecida, vivenciada plenamente, integrada na psique. Então, ela tem um lado muito selvagem, não domesticado, e isso pode indicar uma expressão primitiva, uma expressão extremada, que pode ser, às vezes, perigosa. Júpiter tem um papel importantíssimo por reger a lua cheia. Neste mapa, está na casa 9, regido por Marte, que também está na casa 9, numa conjunção de mesmo grau com Quirón. A casa 9, num mapa mundano, é a casa do poder judiciário, é uma casa que tem a ver também com as relações internacionais, tem a ver com a educação superior. Portanto, todos esses assuntos vão estar na Berlinda também nas próximas semanas. Nós vamos estar nos noticiários internacionais, possivelmente por motivos não muito bacanas. Seguindo adiante mais um pouquinho, o que vai nos ajudar no meio de toda essa bagunça, de toda essa confusão? Saturno, que está a 25 de Aquário. Saturno acabou de fazer um semissextil a Netuno, agora no mês de maio. Um semissextil é um aspecto de 30 graus, é o último aspecto que Saturno faz a Netuno, neste ciclo de aproximadamente 36 anos, que eles começaram lá no fim dos anos 80, início dos anos 90, e que vai terminar, de fato, em 2026, quando eles fizerem uma nova conjunção a 0 de Áries. Então, como Saturno está nesse aspecto a Netuno, quando faz aspecto com um, faz aspecto com o outro também. Portanto, o Sol está em trígono a Saturno e a Lua faz um sextil a Saturno. O Sol, aliás, vai completar esses dois aspectos a Saturno e a Netuno 2 dias depois da Lua cheia. Então, a ajuda que pode vir para nós é uma ajuda, primeiro, interna, porque a gente vai ter que fincar os pés no chão, se ancorar, fincar os pés na realidade, trazer à tona a nossa
os nossos melhores critérios, o nosso senso de realidade mais aguçado, para que a gente não se deixe enganar pelas ilusões que vão estar aí muito proliferadas para todo lado realmente. Sol, nesse trígono com Saturno, traz força interior, traz estabilidade interna, traz essa capacidade de fazer bons julgamentos a respeito das situações, diminui essa afobação da Lua, provavelmente. A própria Lua, nesse bom aspecto com Saturno, também pode desacelerar um pouco, pode diminuir um pouco essa afobação. Então, esse aspecto de Saturno ajuda bastante. Talvez não seja o suficiente. Por quê? A outra coisa que também encontramos nessa Lua é que ela está fora de limites. A Lua está fora dos limites do Sol. Essa é uma condição especial que também exacerba a expressão do astro. O que é esse negócio de limites do Sol? Vamos lá. Como a gente sabe, aparentemente o Sol gira ao redor da Terra. Eu digo aparentemente porque é obviamente do nosso ponto de vista, porque a gente sabe que é a Terra que está girando ao redor do Sol. Mas é esse movimento aparente do Sol que cria a eclíptica, né? Que é ali ao redor da eclíptica que os planetas transitam. Agora, o Sol, no seu movimento aparente ao longo do ano, ele passa por alguns pontos cruciais que vão marcando e delimitando as estações, as mudanças na energia do ano e até mesmo na qualidade da temperatura, do tempo e etc. Tudo isso que a gente associa com as estações do ano. Então, quando a gente tem o equinócio de outono aqui no sul e de primavera lá no norte, o Sol está cruzando o Equador, está cruzando a eclíptica e indo para o norte. Lá por volta de 21 de junho, que é o solstício de verão lá no norte e de inverno aqui no sul, é quando o Sol atinge a declinação máxima ao norte, que é por volta do grau 23, mais ou menos. Isso é lá no Trópico de Câncer, no hemisfério norte. Então, o Sol bate ali e volta. Cruza de novo e vai para o sul, dessa vez no dia 21 de dezembro, mais ou menos, ele, no Trópico de Capricórnio, solstício de verão aqui no sul, ele também chega no seu limite máximo ao sul. E isso a gente tem todos os anos. Então, neste movimento do Sol, o Sol cria os seus limites. Nós chamamos de limites do Sol. E claro que esses limites são importantes porque o Sol é o presidente do sistema. A gente vive num sistema solar. Ele é o centro do nosso sistema. É ao redor dele que todos os planetas estão viajando. Portanto, esses limites são importantes. Quando um planeta cruza esses limites, significa que chegou lá na declinação 23, ao norte ou ao sul, e se mandou. Continuou indo. Foi embora. Então, esse planeta extrapolou os limites do Sol, né? Eu brinco sempre, pulou o muro do reino, ó, se mandou. Esse planeta não está mais respondendo à autoridade solar. Esse planeta está fazendo sabe-se lá o quê? Se torna um exilado, se torna talvez selvagem, primitivo. Agora, um planeta, um astro nessa condição, se torna realmente, se expressa dessa forma
muito extrema, às vezes radical, às vezes muito rebelde, sabe? Tipo, não estou nem aí, né? A Lua, nessa lua cheia, olha aí, o quarto ponto de exacerbação. A Lua está fora de limites. Então, nós temos lua cheia, que já é uma intensificação de energia. Em Sagitário, que aumenta, multiplica tudo. O regente de Sagitário, Júpiter, também está numa condição extremada, porque está sem aspectos. E Júpiter também é o fermento astrológico que aumenta tudo. Aí, a Lua é uma superlua, está no perigeu, mais próxima da Terra. Nós tendemos a sentir ainda mais os efeitos dessa alunação. E a Lua está fora de limites. Então, 4 vezes intensificação dos temas dessa alunação. Você imagina, então, essa Lua gatilhando aquela conjunção de Júpiter-Netuno de abril. Essa Lua numa quadratura T com Netuno em Peixes. Então, é o seguinte, a gente precisa realmente se ancorar, segurar muito na mão desse Saturno aí, para a gente não ser levado aí nas correntes, nos maremotos da vida. Outra coisa que eu também queria olhar, que é interessante, esse Júpiter na casa 9 inspira muitos cuidados e pode representar aqui conflitos, situações radicais ou extremadas envolvendo o judiciário, envolvendo questões legais também, ou envolvendo a diplomacia internacional. Agora, tem uma outra coisa que eu queria olhar, que é a astrocartografia dessa lua cheia, que está bem interessante. Vamos olhar aqui. Está aqui o mapa astrocartográfico dessa lua cheia em Sagitário. Tem um monte de linha aqui, é claro. Eu só vou identificar rapidamente os pontos aonde Sol e Lua estão destacados. Então, aqui na região do Pacífico, passando perto da Nova Zelândia, nós temos as linhas da Lua culminando no meio do céu e o Sol anticulminando no fundo do céu. Essas regiões aqui, elas recebem o impacto da Lua no meio do céu. Então, questões públicas também vindo, questões delicadas lá para aquele país, vindo a público também. As linhas de Júpiter e de Marte em Áries também estão ali por perto, ainda no Oceano Pacífico. As linhas do Sol ascendendo e da Lua descendendo passam aqui pela costa da América do Sul, pela costa oeste. No Brasil, essa lua cheia vai ser às 8h51 da manhã. Então, o Sol acabou de nascer pouco tempo antes. Portanto, temos essa linha do Sol ascendendo, passando pela América do Sul. Ou seja, essa é uma região que também tem um impacto importante. Agora, o que é mais interessante, aquelas linhas de Júpiter e Marte e Quirón passam aqui ainda pelo norte do Brasil. A gente vai já voltar a isso. Sol culminando e Lua anticulminando, nós vamos ter passando pela Europa, descendo da Europa, passa aqui próximo de Paris, pela França, no leste da Espanha, pelo oeste da África, outras regiões que também podem ser impactadas aí nas próximas 2 semanas pela temática dessa alunação. E, finalmente, nós temos
as linhas do Sol descendendo e da Lua ascendendo, subindo aqui pela Ásia, particularmente por essa região aqui daqueles países abaixo da China e passa pela região central da China, com Júpiter e Marte também, cruzando aqui, já chegando no leste da China. Então, só para a gente olhar de forma bem grosseira. Agora, o que me chamou a atenção realmente foi isso aqui. A gente dá um zoom na América do Sul. Na América do Sul, nós vamos ter a linha de Urano passando pelo leste do Brasil. Nós temos ainda Plutão no descendente, passando aqui ainda pelo norte também. Agora, o que me chama a atenção mesmo, vou parar de enrolar, né? Vamos ser mais objetivas. O que me chama a atenção, lembra da linha de Júpiter? Deixa eu ver aqui. Esta linha de Júpiter, será que eu estou olhando esse mapa certo? Só um minuto. Estou sim olhando o mapa certo, só queria tirar a dúvida porque por um momento aqui achei que eu tinha me enganado, depois de todo esse tempo não ia dar certo, né? Mas vamos lá. O que é interessante aqui? Essa é a região amazônica na América do Sul e como a gente tem acompanhado no noticiário, tem dois indigenistas desaparecidos na Amazônia, um brasileiro e um inglês, Bruno Pereira e Dom Phillips. Nos últimos dias, desde meados da semana passada, se não me engano, desde o fim da semana passada, tem aumentado bastante a comoção ao se identificar que perdeu-se contato com eles, e isso está vindo num crescendo. Hoje, soube-se notícias de que a Embaixada do Brasil na Inglaterra teria comunicado à família que encontraram os corpos, mas essa informação não foi confirmada. Antes de eu começar a gravar esse vídeo, ainda não havia confirmação, ainda não havia uma notícia oficial. Agora, sabe-se que eles desapareceram no Vale do Javari. O Vale do Javari fica exatamente nessa região aqui, no extremo oeste do Brasil. E quando a gente olha, as linhas que estão passando aqui são exatamente as linhas daquele Júpiter sem aspecto, na casa 9 do mapa de Brasília. É uma distância ainda bem próxima dessa região. Júpiter está aqui a cerca de 400 quilômetros, é uma distância de efeito moderado na astrocartografia. Então, aquele Júpiter sem aspectos em Áries, na casa 9 do mapa do Brasil, que tem a ver com assuntos internacionais, e que, na casa 9, que também tem a ver com a grande mídia, isso nos coloca de imediato na boca do povo, por assim dizer. Passando aqui na região mais imediata, nós temos uma linha de Lilith. E mais perto e mais para o leste temos um cruzamento bem difícil, porque aqui nós temos aquela conjunção de Marte e Quirón a 15 de Áries, passando exatamente aqui, o que já sugere esse tema da fragilidade do indivíduo, de ferimentos, de dores, de enfrentamento da nossa maior impotência.
E como se não bastasse, nós ainda temos a linha de Hades. Hades é um planeta transneptuniano utilizado na astrologia uraniana. Eu não trabalho com ele no mapa astrológico, mas são pontos que acrescentam informações importantes na análise astrocartográfica. Aqui nessa região, nós temos um cruzamento de Hades com Quiron e Marte. Não é um cruzamento muito bacana e pode indicar situações envolvendo criminalidade, envolvendo violência, problemas graves de saúde. Portanto, esse mapa astrocartográfico sobre essa região do Brasil realmente traz uma sensação muito desoladora, muito difícil, e coloca os holofotes midiáticos todos sobre essa região. Eu quis trazer esse mapa para a gente analisar, mais uma vez, como a astrocartografia, ela geralmente confirma muita coisa que a gente viu por outros canais de informação, no próprio mapa astrológico. Então, são configurações bastante tensas, inspirando realmente muitos cuidados, e é importante notar também que todas as informações estão... Essa comoção tem crescido bastante, a busca pelos dois indigenistas, e agora a gente olha esse mapa astrocartográfico e muita coisa faz sentido. Claro, nem tudo a astrologia explica, nem sempre a gente vai encontrar essas coisas tão literais dessa maneira, mas eu fiquei bastante triste quando eu vi esse mapa com essas configurações todas aqui. De qualquer maneira, enquanto não houver confirmação, a gente ainda está aqui torcendo e rezando para que eles sejam encontrados vivos, para que tudo não passe de equívocos e mal-entendidos. Que assim seja. Tomara que esse Júpiter funcione de uma forma positiva, da maneira auspiciosa que a gente sempre espera que Júpiter funcione. Voltando para o mapa da lua cheia, então nós temos Lua e Sol, como já dito, nessa configuração bastante confusa, indicando confusões, uma coisa bagunçada, como já disse, em termos práticos, muita fake news, muitos engodos, fraudes. É muito importante nas próximas 2 semanas estarmos atentos com tudo que consumimos sobre notícias, sobre mídia, a gente também ter atenção nas redes sociais, os links que a gente clica, porque há uma propensão maior a golpes e a sermos enganados e a sermos lesados. Então, vamos nos precaver. Em relação ao Brasil, é uma questão um pouco mais ampla, né? Não está tanto no alcance individual, mas a gente também é importante estarmos atentos aí com todas as negociatas, com tudo que estiver acontecendo aí, porque é muito provável que haja de novo muita cortina de fumaça, muita coisa sendo resolvida debaixo do pano, vamos dizer assim, muito leilão de coisas essenciais, talvez a preço de banana. Eu me pergunto se a gente consegue se recuperar de tanta coisa que tem acontecido nesse país, de tanta coisa errada.
Bom, para a gente terminar esse vídeo numa nota um pouco mais positiva, vamos trazer o símbolo sabiano pelo enfoque de Deni Rudyard. O símbolo sabiano do grau 23 de Sagitário traz a imagem de um pássaro azul postado à porta de uma casa de campo. O Rudyard vem falar que esse símbolo traz principalmente uma nota básica de algo que é muito positivo, de algo que é uma inspiração, porque o pássaro, para começo de história, é um símbolo de elaborações mentais e, às vezes, elaborações espirituais também. Ele diz que o pássaro pode ser um símbolo também de felicidade, assim como o símbolo de uma mente inspirada e orientada muito mais para o mundo espiritual. A nota básica desse símbolo, ele diz, são as recompensas que vêm para compensar todo o esforço que fazemos pela integração num ambiente social para aqueles que permanecem fiéis a si mesmos. Então, esse pássaro, que é símbolo de felicidade, até pela sua cor azul, ele vem trazer essa inspiração. Ele lembra que uma casa de campo normalmente é parte de uma comunidade. Então, isso implica que ela está habitada, que essas pessoas podem estar muito bem adaptadas àquela vida em comunidade. Ou mesmo ao isolamento que eles usufruem por estarem não numa cidade maior. Esse símbolo, ele ainda diz que sugere uma técnica, que a técnica essencial para uma vida bem-sucedida é o desenvolvimento da consciência, na qual a paz e a felicidade habitam. Ele diz que esse símbolo traz ainda a conotação de boa fortuna, que a boa fortuna vai nos abençoar. É pelo menos uma conotação positiva para esse mapa de lua cheia, para essa alunação que, a meu ver, está bastante tensa. Então, vamos torcer para que as notícias sejam melhores. Tomara que eu já esteja exagerando aqui na minha análise. Espero que eu esteja exagerando, espero que as coisas realmente não se confirmem, que a gente tenha aí umas 2 semanas mais tranquilas, que assim seja. Ainda termino também torcendo e rezando para que esses 2 indigenistas sejam encontrados vivos e que a gente possa ter boas notícias. Vamos esperar que essa boa fortuna de Júpiter nos abençoe e nos proteja. Bom, se você gostou dessa análise, manda para as pessoas que se interessam por astrologia. E vamos, de qualquer maneira, manter o nosso filtro bastante ativado, porque a gente vai precisar para a gente realmente lidar com esse maremoto de informações truncadas, equivocadas que pode vir por aí, ou essas negociatas das quais a gente também pode ficar sabendo de repente. Vamos torcer para que seja só exagero meu aqui. Gente, obrigada mais uma vez pela companhia, por seguirem esse canal.
Espero que vocês tenham uma boa lua cheia. Pelo menos a gente pode ter um belo espetáculo no céu, com essa lua fulgurante, parecendo muito maior e nos encantando. Muito obrigada e até a próxima.